Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Voltamos hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, com o nosso programa em nova edição, Encontro com o Espiritismo. E gostaríamos de iniciar o nosso programa esclarecendo que a doutrina espírita, dentro dos seus três aspectos, ciência, filosofia e religião. Ciência, filosofia e religião. Ciência do espírito, filosofia do espírito, religião do espírito. Nesses três aspectos se fundem e aí está a revelação do Espiritismo, com seu conteúdo em O Livro dos Espíritos, com sua primeira edição, publicada a primeira edição em 18 de abril de 1857, lá em Paris, a capital da França, no século XIX, 1857. E de maneira que o Espiritismo é uma doutrina, uma filosofia, no todo, uma religião, mas que é de, primeiro, compreender para depois crer, e não crer primeiro para depois compreender. Primeiro, voltamos, compreender o problema, compreender o fenômeno, qualquer que seja o fenômeno que taxam de sobrenatural ou de milagre, não é? Aí vamos primeiro não crer, primeiro compreender para depois crer. Essa é a filosofia do Espiritismo, compreender para depois crer. O que ocorre ao contrário com outras crenças religiosas. Primeiro vem a fé, quer dizer, creio, para depois, então, compreender. Muitas vezes, no compreender, desmancha o creio. Eu creio. Aí, na compreensão, não é, do fenômeno, aí desmancha o creio. Já com o Espiritismo é diferente. Primeiro, compreender pelo quê? Pela lógica, compreender pelos canais da lógica, da razão, do discernimento, pelos canais do raciocínio, não é? Para depois, vamos crer. E não primeiro crer, para depois então compreender. Esse é o Espiritismo. E de maneira que isso aí puxa outro raciocínio, mostrando que há duas classes de espíritas. A primeira classe de espíritas esclarecidos na doutrina, claro que são esclarecidos pelo conhecimento das obras de Allan Kardec, estudo, porque não se trata apenas de ler as obras de Allan Kardec, as obras espíritas, mas de estudá-las. Pelo menos de começo, as 5 obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a sequência, apenas para esclarecimento, a sequência que vem ser o Livro dos Médiuns, que trata da ciência do Espiritismo, de fenômenos, de mediunidade, de médiuns, de uma forma geral, chama-se a ciência espírita, que aí no Livro do Médiuns estão os princípios de todas as ciências psíquicas que surgiram depois do Livro dos Médiuns, lá na França, porque o Livro dos Médiuns é o pioneiro das ciências psíquicas, que trata da alma, que trata do espírito. O pioneiro foi Allan Kardec, a pioneira é a obra, o Livro dos Médiuns é a pioneira, e Allan Kardec o pioneiro, que escreveu.
apenas para esclarecimento. Depois vem o que? O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da religião espírita, e muita gente chega a dizer, e o Espiritismo é religião? Porque confunde o Espiritismo com igrejas, confunde o Espiritismo com seitas religiosas, confunde o Espiritismo com milagres sobrenaturais. O Espiritismo não tem nada disso, explica, mas não faz parte nem de milagre nem de sobrenatural. Muita gente confunde o que é a religião espírita com a idolatria, o ritualismo, o culto exterior, as práticas, o batismo com água, os casamentos religiosos, não é? Os dízimos. O Espiritismo não tem ligação, parentesco com essas práticas. Não tem, é preciso fazer o esclarecimento. Embora respeite todas e abrace a todas, porque todas estão cumprindo a sua missão, que é de tirar o homem do erro, tirar o homem do crime, tirar o homem dos vícios. Então, as religiões também estão fazendo o seu trabalho, não é? Dentro da sua missão, e são também de Deus, que elas trabalham dentro da sua missão com a permissão de Deus, porque se Deus não permitisse, elas seriam logo extintas. Então o Espiritismo respeita todas, mas não tem as práticas porque acha desnecessário. Esse é o Espiritismo. E a religião como é religião, porque desperta no homem o verdadeiro sentimento de amor ao próximo, não é? E o verdadeiro sentimento de adoração ao Pai Celestial, a Deus. Essa é a religião do Espiritismo. E Allan Kardec define bem essa religião, dizendo que o Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e liga todos os homens a Deus. E nós nos ufanamos, palavra de Kardec, quer dizer, ufanar significa felicidade, não é? Satisfação plena por confirmar que o Espiritismo é religião. Palavra de Allan Kardec. E de maneira como nós estávamos dizendo aqui, tem duas classes de espírita. Tem o espírita da primeira classe, não é? Que lê o Espiritismo, estuda o Espiritismo, pesquisa o Espiritismo, adentra-se nos estudos e pesquisa das obras do Espiritismo. E tem os espíritos da outra classe, da segunda classe, que são os espíritas que leem pouco ou não leem. Aí sabem menos, porque não pesquisam, não estudam, não é? Embora se reconheça que muitos entre esses espíritos que leem poucos, há muitos que praticam o Espiritismo na conduta, nos atos, nas atitudes, mais do que aqueles espíritas da primeira classe que são mais esclarecidos na doutrina porque estudam mais. Reconhece também esse lado, não é? Reconhece isso aí, mas está estabelecida. E as duas classes de espírita, os estudiosos e pesquisadores do Espiritismo e aqueles que pouco leem sobre, ou pouco leem do Espiritismo. De maneira que nós fizemos esse ligeiro preâmbulo, mas o tema do nosso encontro com o Espiritismo é a ansiedade, ou seja, as ansiedades que fazem muito mal à criatura humana. As ansiedades precipitam as criaturas a tomar decisões precipitadas e logo se arrependem. Mas já cometeram o erro. E há muita gente que defende, porque são profundamente ansiosas, não é? São profundamente ansiosas, alegando que não se deve deixar para amanhã o que se deve fazer hoje.
Ora, deve-se deixar para amanhã, se amanhã fizermos melhor, não é? Se amanhã fizermos melhor do que hoje, então deixaremos para amanhã, que amanhã faremos melhor do que hoje. E as ansiedades, elas partem de desequilíbrios emocionais. Quantas pessoas não, dentro da sua ansiedade, não tomam providência, não realizam empreendimentos e depois se arrependem? Por quê? Porque são profundamente ansiosas. E a ansiedade não existe a ansiedade natural, normal, que toda pessoa humana possui. Como também a depressão, existe a depressão normal de toda criatura humana. Existe também, que são debaixo de controle, de domínio psíquico, da mente. Desligamos aqui o ventilador, que está soprando muita frieza para a nossa garganta. E de maneira que existem as ansiedades naturais, normais, debaixo de quê? De controle, de administração da própria mente, que é que administra tudo. Existem também as depressões normais, naturais. Mas o cuidado da gente é para não deixar que ultrapasse os limites as ansiedades e as depressões, porque elas passam a ser doentias, passam a ser clínicas, patológicas, e vão gerar outros tipos de problemas na mente da gente e na vida da gente, não é? Como também as preocupações exageradas, desnecessárias, também existem, né? Tem as preocupações normais, como a ansiedade e a depressão, e o controle da gente, é justamente da pessoa humana, é para saber administrá-las. E uma das formas que se tem de administrar as preocupações doentias, que podem ser evitadas, as ansiedades doentias, que podem também ser evitadas pelo controle da mente, e também as depressões, nós indicamos o quê? O Evangelho do Cristo. Porque o Evangelho de Jesus, ele é uma panaceia, remédio para todas as moléstias e todos os desequilíbrios da nossa alma, da alma humana. É o Evangelho. E de maneira que aqui no livro que nós consultamos do Espírito Emmanuel, pela psicografia do maior médium que já passou pela Terra, Chico Xavier, e o livro é Pão Nosso, que nessa pequena crônica dele, ele coloca no subtítulo uma pequena frase de Pedro, em sua epístola, a primeira epístola de Pedro, que é dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a frase, não é? E então o Espírito Emmanuel, ele faz um comentário ligeiro. Ele diz: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra, mostrando que as ansiedades exageradas, elas são as causadoras de muitos problemas na vida das criaturas humanas. Precisa de quê? De um controle, calma, paciência, ponderação, moderação, para não se tomar decisões apressadas, que vem quase sempre o arrependimento depois. Esse é o raciocínio. E ele continua: invariavelmente o homem precipitado nas decisões, porque é muito ansioso, é portador da ansiedade doentia, clínica, patológica, que é a doentia,
gera doença, conta com todas as probabilidades contra si, quando é precipitado pela ansiedade, não é? Aí vem mais, opondo-se às inquietações angustiosas, e o ansioso é inquieto, ele é angustiado, e a angústia gera inquietações que vêm justamente das ansiedades sem controle, sem autodomínio, as ansiedades. E ele diz, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, quer dizer, de nascença ele já é ansioso, porque está no destino dele, na fatalidade dele ser ansioso, mas não está. Ninguém nasce predestinado para ser violento, ansioso, depressivo, excessivamente preocupado. Não existe essa predestinação. Nós é que nos tornamos assim. Se nós nos tornamos assim, ansiosos, depressivos, excesso de preocupações, se estivesse no nosso destino, aí não poderíamos mudar, mas não está. Nós poderemos mudar. Tudo que está na mente, que depende da alma, nós podemos mudar. Pelo quê? Pela vontade, pela autodisciplina. E quem nos dá essa autodisciplina é justamente o Evangelho. O estudo do Evangelho, a leitura do Evangelho, disciplina a nossa mente e corrige, não é? Os excessos, os abusos que vêm das depressões, que vêm das preocupações doentias, desnecessárias, e das angústias, das ansiedades, que tudo isso pode ser controlado pela mente, pelo Evangelho, pela disciplina que o Evangelho nos traz. Ora, se o homem nascesse predestinado para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de um trabalhador em tarefa santificante, de fazer mudança, construindo, reconstruindo por dentro, mas por desesperado, sem remissão. Por quê? Porque estava no destino dele. Só que não está no destino de ninguém ser ansioso, ser preocupado, não está no destino de ninguém a depressão, não está no destino de ninguém a violência, não está no destino de ninguém ser mau, ser perverso, ser criminoso. Tudo que é mal não está no destino de ninguém, não é predestinação, não é? Não está predestinado, mas é uma criação nossa, pelas nossas indisciplinas do caráter. É isso que ele está mostrando. E ele continua no comentário. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Vigiar, autovigilância, para descobrir se está sendo excessivamente preocupado, que pode evitar, vigiar-se, fiscalizar-se, chama-se patrulhar-se, não é? Isso é o que a mensagem nos leva, autopatrulhamento, autovigilância, para saber se não está extrapolando, ultrapassando as preocupações, as ansiedades, não é? As depressões e outros males da alma. Tudo é dentro do Evangelho. E ele diz, indubitável é que as paisagens se modificarão incessantemente, as paisagens interiores da nossa alma, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, provações, expiações, decorrente de nossa atitude inadequada. Ora lá,
as ansiedades, as inquietações psíquicas, são atitudes inadequadas, não é? Na alegria ou na dor, somos frustrados por causa das ansiedades e das inquietações. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente, apesar de tudo, na direção do bem, na reforma por dentro, na autovigilância, para corrigirmos os exageros da ansiedade, das preocupações desnecessárias, das inquietações doentias que partem das ansiedades e etc. A ansiedade, diz ele, tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas da vida desdobram muitos ângulos, muitas vertentes obscuras e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro, a receita acima, não é? Peçamos o que? Orientação ao Cristo, é o que Pedro está dizendo na epístola dele, não é? Lança as inquietações da tua alma sobre as inquietações sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor que é Deus cogita do bem-estar de todos nós, quer dizer, Deus é que nos dá ou nos oferece o bem-estar espiritual, mas façamos a nossa parte, vigiando por dentro, para destruir em nós as inquietações, não é? As angústias, as tristezas, nascidas do exagero de que? Das ansiedades, que o tema é a ansiedade. Justo é desejar firmemente a vitória do bem e da luz. Justo é buscar a paz interior, com perseverança, disciplinar-se, não é? Para a união com os planos superiores do mundo espiritual. Insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas do universo, onde habitam os nossos anjos da guarda, os espíritos elevados. Não ouvides, ele encerra, não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Quer dizer, ele está mostrando que as ansiedades, as inquietações, quase sempre precede, que vem antes das quedas que nós caímos aqui no mundo. E de modo que nós encerramos hoje o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e o tema de hoje é de autoajuda no livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que foi as ansiedades, que nós devemos substituí-la pela quietação, calma, paciência. E se a coisa amanhã for feita, será feita melhor, deixemos para amanhã, se ela vai ser feita melhor do que hoje. E algumas coisas, na realidade, devemos fazer hoje, não deixar para amanhã. Mas temos a razão, o discernimento para saber separar uma coisa da outra e tomarmos as nossas decisões. E de modo que voltamos na próxima edição com o programa Encontro com o Espiritismo. E durmamos hoje na paz, naquela verdadeira paz de homem justo, embora ainda não gozemos desta plenitude de homem justo. Mas estamos no caminho. Muita paz para todos.